paz do Senhor. Irmãos, hoje a nossa meditação será em Mateus capítulo 5, versículos 31 e 32. Não percamos tempo. Vamos lá. Foi dito: quem divorciar de sua mulher, que lhe dê carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se divorcia da sua mulher, a não ser em caso de promiscuidade, faz dela uma adúltera. A expõe ao adultério, em outras traduções. E quem casar com uma divorciada comete adultério. Irmãos, a mensagem de Jesus para nós no texto é bem clara. Deus não gosta do divórcio. Na verdade, Deus odeia o divórcio. Como ele deixou isso bem claro em Malaquias capítulo 2, versículo 16, que diz assim: Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Vamos, pois, meditar no início do texto que lemos do Sermão da Montanha. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se divorcia da sua mulher, a não ser em caso de promiscuidade, faz dela uma adúltera. Na tradução da Bíblia de Jerusalém, traz a expressão a expõe ao adultério. O que Jesus está falando aqui é que quando um homem deixa sua esposa, a mulher fica sozinha. E a tendência do ser humano é não querer ficar sozinho, é ter uma companhia. Então, a mulher que é repudiada, que fica sozinha, corre o risco de querer casar-se de novo, quebrando a relação anterior, sendo infiel neste relacionamento, porque ela prometeu fidelidade eterna. E se ela se casar de novo, ela comete, sim, adultério, pois ela deveria manter fiel ao primeiro marido, ao marido que ela prometeu fidelidade. O marido que a repudiou também comete pecado, porque ele participa do adultério da esposa, já que ele deu causa à solidão dela. Ele quebrou aquilo que era esperado dele no relacionamento conjugal. Então, ele também participa do adultério na medida em que ele a expõe ao adultério, deixando ela sozinha. Se compararmos o adultério como um crime previsto na palavra de Deus, o esposo que abandonou a mulher é considerado um partícipe do crime de adultério. E ele estará fazendo algo que Deus odeia. E também está escrito: e quem casar com uma divorciada comete adultério. Irmãos, isso ocorre porque quem casou com a divorciada, na verdade, está casando com a mulher de outra pessoa, pelo ponto de vista de Deus. Sim, como Jesus mesmo disse, o que Deus uniu, ninguém separe. Então, se a pessoa está casando com uma mulher divorciada, que se divorciou, não por uma questão de infidelidade, mas só porque a relação não está funcionando, então ele está cometendo adultério também. E quanto ao homem que deixa a sua mulher e casa com outra? Até agora a gente falou da mulher, né? E quanto ao homem? Também é pecado, como está escrito em Lucas 16, versículo 18. Diz o seguinte: qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, comete adultério. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, comete adultério também. Então, isso serve tanto para o homem quanto para a mulher. Irmãos, o divórcio é uma coisa horrível. É o rompimento da entidade familiar. É um ser humano abandonando um familiar, não querendo mais estar perto de alguém que é da sua família. Sim, na medida em que a pessoa casa com outra, eles se tornam um, eles se tornam uma família. E o divórcio, ele faz com que a família se rompa, uma instituição criada por Deus. A Bíblia ensina o princípio da semeadura. Aquilo que a pessoa planta é aquilo que ela vai colher. Se em terra nós não respeitarmos a instituição da família, se nós abandonarmos nossos familiares, se um marido abandona sua esposa sem ela o ter traído, então como ele pode esperar que Deus o considere como parte da família dele? Deus não vai considerar como filho de Deus aqueles que não honram a instituição que Deus criou, que é a família.
Para nós fazermos parte da família de Deus, nós temos que honrar essa instituição e obedecer os mandamentos de Deus a respeito dessa instituição da família. Aí alguém pode perguntar: e se uma pessoa pecou, divorciou, adulterou? Ela já vai estar condenada ao inferno? Ela vai estar condenada a não fazer parte da família de Deus? Pois bem, a bondade de Deus, ela é manifesta nos dando oportunidade de nos arrepender. Jesus Cristo veio ao mundo, ele morreu para pagar o preço dos nossos pecados, e isso, na verdade, significa para nós uma oportunidade de que, através do sangue de Jesus Cristo, através da morte de Jesus Cristo, se nós nos arrependermos dos nossos pecados, é possível alcançar o perdão. Deus nos perdoará se nosso arrependimento for sincero. Então, o sangue de Jesus abriu uma oportunidade para nós de arrependimento. Deus não passa a mão sobre o pecado de ninguém. Deus não passa a mão na cabeça das pessoas que pecaram como coitadinhas. É necessário haver arrependimento. Um exemplo disso é que na Bíblia é narrada a história de uma mulher adúltera, que colocaram ela perante Jesus para que Jesus julgasse. E o povo queria apedrejar ela e matar ela. Jesus ali falou o seguinte: aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Jesus salvou aquela mulher da morte iminente. Deus deu uma nova oportunidade dela se arrepender, de ela ter uma vida nova. Tanto é que Jesus disse para ela: vai-te e não peques mais. A oportunidade foi dada através das palavras de Jesus, porque o povo não apedrejou ela porque todo mundo já pecou. E os velhos saíram mais cedo, porque lembraram dos pecados que cometeram. Deus nos chama para fidelidade. Deus nos chama para santidade. Deus perdoa aquele que se arrepende. Então, irmãos, se você já cometeu algum pecado nessa área e ainda não chorou aos pés do Senhor, e ainda não se derramou perante Ele para que Ele perdoe o seu pecado, está na hora de fazer isso. Não deixe para depois. Não viva a vida ignorando que você cometeu esse pecado, mas no seu quarto, sozinho, você e Deus, confesse a Deus o seu pecado, chore diante dele. Na Bíblia fala, João Batista falou o seguinte: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus capítulo 3, versículo 8. Deus odeia o divórcio. Deus traz a sua ira para aqueles que pecam contra ele. Então tenha isso em mente. Aquele que peca e não se arrepende, não produz frutos dignos de arrependimento, está sob a ira de Deus. Chore perante o seu Deus. Se derrame perante ele. Peça perdão dos seus pecados. Peça para que Deus te dê uma vida nova, um novo viver, um caminho novo perante ele, para que Deus possa se agradar das suas novas obras, para que Deus possa ver que você realmente se arrependeu e perdoar o seu pecado através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, porque ele morreu para nos dar essa oportunidade de arrependimento. Deus abençoe a sua vida e a sua semana.